Nós vamos ler a palavra de Deus em Marcos 14, versos 32 a 42. Marcos, capítulo 14, versos 32 a 42. Jesus no Getsêmani. Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E veio pela terceira vez e disse-lhes: ainda dormis e repousais? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Eis que o traidor se aproxima. Nós vamos meditar sobre o tema Getsêmani, a hora decisiva. John Charles Ryle, no século XIX, já afirmava que esta passagem de Jesus no Getsêmani é uma das passagens mais misteriosas das Escrituras. E ela contém lições que os mais ilustrados comentaristas jamais puderam perscrutar. Certamente, a descrição deste relato, o que aconteceu efetivamente com o Senhor Jesus, está para além da nossa capacidade de percepção, de entendimento, de alcance. Por outro lado, nenhum de nós pode avaliar, sondar, perscrutar, nem imitar o que o Senhor Jesus Cristo enfrentou e sofreu no Getsêmani. Às vezes nós usamos expressões figurativas, como por exemplo, você também passa pelo seu Getsêmani. Mas nenhum ser humano, em nenhum tempo da história, jamais passou e jamais passará o que Jesus passou no Getsêmani. Ninguém de nós pode avaliar a profundidade do que se representou o Getsêmani para o Senhor Jesus Cristo. Foi por isso que os reformadores interpretaram aquela frase do credo apostólico, que Jesus desceu ao inferno, como uma expressão sinônima do que ele enfrentou no Getsêmani. Quando ele, sendo santo, puro, imaculado, bendito, mergulhou a sua alma nas sombras espessas do pecado e assumiu sobre si, tomou sobre si a nossa culpa, a nossa feiura existencial, o nosso pecado, as nossas mazelas, a nossa culpa. E o seu drama foi tão intenso que diz a Bíblia que ele suou sangue. Na verdade, o inferno, como ele é, veio sobre Jesus no Getsêmani e no Gólgota. E o Senhor Jesus desceu até ele, experimentando todos os seus horrores, exatamente nesse momento do Getsêmani. E eu quero então, à guisa de introdução, levantar 3 aspectos para a nossa reflexão antes de entrarmos na consideração do texto. Em primeiro lugar, o local onde Jesus agonizou é claramente indicado. Você nota? Logo aí no verso 32. Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Esse local ficava exatamente nas fraldas, no sopé do Monte das Oliveiras,
logo depois de passar o ribeiro de Cedron, defronte do Monte Sião, ou seja, defronte do templo. E Getsemane significa prensa de azeite, lagar de azeite. E é muito sugestivo este nome, porque exatamente no local onde as azeitonas eram prensadas, esmagadas, foi exatamente ali também que o Senhor Jesus Cristo foi esmagado, foi ferido, foi traspassado pelos nossos pecados, porque foi exatamente no Getsemane que ele trava a maior luta, a maior batalha. Você percebe que quando Jesus Cristo vai para a cruz, ele vai resoluto, ele vai decidido, ele vai definido. Ele já não, em momento nenhum, trata da questão do seu sofrimento. Foi aqui no Getsemane que ele travou a luta de sangrento suor. Foi aqui que a batalha foi exatamente decidida. Exatamente aqui ele toma a decisão de assumir o nosso lugar, de assumir a nossa culpa, de morrer em nosso favor. E quando ele se levanta da oração, ele se levanta absolutamente resoluto, decidido a caminhar para a cruz como um rei caminha para a coroação. Isto é algo para nós absolutamente incompreensível. Como é que o Deus eterno, Criador dos céus e da terra, no seu estado de humilhação, se prostra com o rosto em terra, suando sangue. E quando você vai entender Hebreus 5,7, diz Hebreus 5,7 que Jesus orou com forte clamor e lágrimas. Os evangelhos não nos dão essa dimensão que Hebreus apresenta. O filme que alguns de nós assistiu, A Paixão de Cristo, tenta retratar esse fato, mas nem o filme, com todo o seu aspecto cinematográfico, consegue captar todo o sentimento, toda a paixão, toda a dor, todo o drama que Jesus Cristo vivenciou, com lágrimas, com soluços, com gemidos, antes de abraçar a cruz, mergulhando a sua alma nas sombras espessas do nosso pecado. O contexto da agonia, em segundo lugar, é descrito. O relato que João faz desse texto mostra que logo depois que ele saiu do cenáculo, e no cenáculo Jesus Cristo esteve preparando os seus discípulos, dando as últimas instruções para os seus discípulos. Poderíamos dizer que ele estava dando a aula da saudade para os seus discípulos. E logo depois ele desceu, passou pelo Vale do Cedron, foi para o Monte das Oliveiras, lugar que ele tinha costume de ir, lugar em que ele se refugiava para orar. E ele ali esteve então em oração. Você percebe um fato interessantíssimo, porque ele não sai do cenáculo para fugir, ele não sai do cenáculo para se esconder, ele não sai do cenáculo porque possivelmente o cenáculo era um lugar público, no centro do Monte Sião, onde as pessoas poderiam ir buscá-lo como prisioneiro, porque sabia que Judas já tinha saído com esta intenção, com este propósito. Mas ele sai para buscar a face de Deus, ele sai para orar, ele sai para se preparar ainda mais para esta hora de decisão. E ele tinha acabado de falar para os seus discípulos sobre humildade, lavando-lhe os pés. Ele tinha acabado de falar sobre o novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Ele tinha acabado de dizer que Judas iria traí-lo. Ele tinha acabado de alertar Pedro de que ele iria negá-lo. Ele tinha acabado de confortar o coração desses homens, dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Ele acabara de confortá-los, dizendo que ele iria para o Pai, mas o Espírito Santo viria para ficar com eles, e no tempo oportuno ele voltaria para buscá-los. E é desta maneira que Jesus, antes de sair para o Getsemane, ele revela o seu cuidado pastoral pelos seus discípulos. Finalmente vamos ver o propósito da agonia, que é claramente evidenciado. Versículo 35, e adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. Você percebe uma coisa interessantíssima? Aquela hora. O que significa aquela hora? Lhe fosse poupada aquela hora.
Jesus sempre viveu dentro do Kairos de Deus, do tempo de Deus, da agenda de Deus, do programa de Deus. Nada na vida, no ministério de Jesus aconteceu por acaso, de improviso, sem clara e nítida programação. Nada aconteceu de surpresa. Ele veio para esta hora. Se você está acompanhando os estudos de Marcos, você se lembra muito bem que desde a sua última caminhada pela Pérea, é que Jesus está fazendo esta marcha para Jerusalém. Está caminhando para Jerusalém. Todo mundo está notando isso. A multidão está notando isso. As cidades estão notando isso. Os samaritanos estão notando isso. Os discípulos estão notando isso. É como se fosse acendendo uma luz num palco. E cada passada que ele dá, essa luz vai ficando mais clara, mais clara, mais clara, mais clara, até que Jesus se apresenta. Para isso ele veio. Este foi um plano traçado na eternidade. Esta foi uma decisão feita lá nos tempos eternos, no conselho da Trindade, quando o Pai determinou que o Filho viria, faria-se carne, entraria na história, e o Filho voluntariamente se dispôs: eu quero ir, eu vou, num programa do Pai, numa atitude voluntária dele mesmo. E agora tinha chegado a grande hora, o grande momento. E se você entender, aquela hora e o cálice são a mesma coisa. São a mesma coisa. Adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava que, se possível, lhe fosse poupado aquela hora. E o versículo 36 diz: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice. Aquela hora e o cálice são a mesma coisa. Era um momento decisivo quando Jesus far-se-ia pecado por nós, maldição por nós, e assumiria o nosso lugar como nosso representante, nosso fiador, quando Deus então estaria lançando sobre ele o nosso pecado. Esse foi o propósito. Esse foi o projeto. Esta era a hora. Você lê em Apocalipse 13:8, que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Você nota que o Pai deu Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Diz a Bíblia que Ele não poupou seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. Mas Jesus não vem apenas porque o Pai o entrega, e diz: eu voluntariamente dou a minha vida, ninguém a tira de mim. Esse foi o propósito, dar a sua vida em nosso favor. Dito isto, à guisa de introdução, nós vamos considerar então as lições desse texto. O que é que o Getsêmani nos ensina? Quais são as grandes mensagens desse drama doloroso do Senhor Jesus no Getsêmani? Em primeiro lugar, a primeira mensagem é uma tristeza assoladora. Vejam comigo, por favor, os versos 33 e 34. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. O profeta Isaías já tinha descrito Jesus como um homem de dores. E não foi apenas aqui que ele sentiu tristeza e dor. Ele já tinha chorado no túmulo de Lázaro. Se você nota, logo que ele sobe para Jerusalém, na semana anterior, eu fico imaginando quando ele chegou do topo do Monte das Oliveiras, que tem a melhor vista de Jerusalém, diz a Bíblia que ele chorou. E a palavra chorou, descrita por Lucas, chorou convulsivamente, olhando para a cidade impenitente, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu juntar-te como a galinha recolhe os seus filhotes, mas tu não quiseste. Eu fico imaginando o Senhor Jesus nutrindo no seu coração aquele sentimento de dor. O mesmo sentimento que ele expressou quando os discípulos, mostrando para ele do Monte das Oliveiras as belezas do templo, e Senhor, que pedras, que construções, e ele disse: não ficará pedra sobre pedra, que não seja derribada. Eu fico imaginando o Senhor Jesus olhando para Jerusalém 40 anos depois, vendo os judeus sendo mortos à espada, sendo cercados, entrincheirados pelos romanos, e mortos, e ultrajados, e vilipendiados, e esse povo sendo disperso para o mundo. Ele chora, mas agora a sua tristeza e a sua dor é incomparável.
Diz a Bíblia que a sua alma se encheu de pavor, de tristeza. E não apenas isso aconteceu, ele declara isso, ele admite isso. A minha alma está profundamente triste até a morte. Você já sentiu isso? Você sabe o que é isso? Eu creio que todos nós já passamos por um momento de tristeza profunda. Mas eu estou seguro também que nenhum de nós já experimentou a profundidade, a extensão e a natureza dessa tristeza profunda de Jesus. A sua tristeza foi tal que Jesus não tem nenhum acanhamento de pedir solidariedade. O evangelista Mateus registra: ficai aqui e vigiai comigo. Marcos não diz comigo. Marcos diz: ficai aqui e vigiai. Mateus acrescenta esse dado: ficai aqui e vigiai comigo. Até Jesus Cristo, na hora da sua mais profunda angústia, procura duas fontes de consolo: o Pai e os amigos. Gente precisa de Deus, gente precisa de gente. Nem mesmo o Filho de Deus dispensou o cuidado, a presença dos amigos. Mas eu quero fazer uma pergunta: no que não consistia essa tristeza de Jesus? Por que Jesus está triste? Por que ele é tomado de pavor? Qual é a causa dessa tristeza? Eu queria levantar aqui algumas coisas. Será que Jesus está profundamente triste por saber que Judas iria traí-lo? Será que Jesus está profundamente triste por saber que Pedro iria negá-lo? Será que a tristeza de Jesus era provocada pelo fato de saber que o Sinédrio, nas caladas daquela noite, já urdia um plano diabólico para prendê-lo, contratando testemunhas falsas para acusá-lo? Por que Jesus está triste? Será por saber que o Sinédrio ia condená-lo e iria entregar a Pilatos, e Pilatos covardemente iria sentenciá-lo à morte? Por que Jesus está triste? Será que é pelo fato de saber que ele seria cuspido, ultrajado, vilipendiado, espancado, tendo a coroa de espinhos a sangrar-lhe a fronte, sendo entregue aos verdugos romanos para que sua carne fosse dilacerada? O que levou Jesus àquela tristeza? Saber que a sua nação preferiria um assaltante criminoso como Barrabás a ele. O que levou Jesus à tristeza tão profunda? Será pelo fato de saber que a mesma nação para a qual ele veio haveria de gritar em coro: crucifica-o, crucifica-o? Certamente, irmãos, essas coisas podiam até estar incluídas na tristeza de Jesus. Mas Jesus não se entristeceu até a morte, numa angústia, num pavor indescritíveis por estas causas. Na verdade, o que mais apavorou a alma do Senhor Jesus foi antever que ele, que já tinha sido desamparado pela multidão, lá em João 6,66 diz que muitos não o seguiam mais. Agora os seus discípulos todos haveriam de fugir. Mas o que apavorou a alma de Jesus foi antever que o próprio Pai o desampararia. Ele que tivera intimidade e comunhão com o Pai desde os tempos eternos. Ele que jamais tivera uma sombra sequer na sua relação de profundo amor e comunhão e intimidade com o Pai. Ele que era um com o Pai. Ele antevia um momento em que haveria uma lacuna entre ele e o Pai, a separação entre ele e o Pai, e quando ele fosse suspendido no madeiro, o Pai voltaria o rosto dele e o desampararia, quando ele haveria de gritar: Deus meu, por que me desamparaste? Foi isso que levou Jesus a um forte clamor e lágrimas no Getsêmani, quando ele assumiu o nosso pecado. Porque a Bíblia diz que Deus é santo, 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 e Ele não pode contemplar o mal, e o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus, de tal forma que quando Jesus se fez pecado por nós, a lei exigiu inexoravelmente a sua morte, e Ele morreu, diz a Bíblia, pelos nossos pecados, porque se fez pecado por nós. No que consistia, então, esta tristeza profunda do Senhor Jesus?
Eu estou seguro disso, de que a tristeza que Jesus referiu aqui, minha alma está profundamente triste até a morte, foi considerar o horror do pecado, a hediondez do pecado. No momento em que ele tinha consciência de que ele deveria beber o cálice da ira de Deus. Este cálice aqui é o cálice da ira de Deus. Irmãos, esta é uma das doutrinas mais fundamentais da Bíblia. A cruz não apenas nos justifica, a cruz justifica Deus. Mark Lloyd Jones escreveu um livreto sobre isso, expondo Romanos 3. Porque, na verdade, o próprio Deus propicia a sua ira. O pecado desperta a ira de Deus. Deus é santo. Deus não pode contemplar o mal. Deus não pode se deleitar no mal. Deus não pode ter prazer no mal. Deus não pode olhar para você e para mim, pecadores, e sentir prazer em nós. Ele é santo. Ele é justo. O pecado provoca a ira santa de Deus. A única maneira de Deus ter prazer em nós foi Deus resolver esta questão do pecado. E então, a Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. De tal maneira que Deus continuou sendo justo, mas Ele pode ser o justificador dos que creem. E está aqui, certamente a causa desta dor profunda do Senhor Jesus. O momento em que ele foi para a cruz, foi traspassado pela espada da lei de Deus, sorveu o cálice da ira de Deus, quando Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, e ele então morreu, em meu lugar, em seu lugar, em nosso favor. Vamos ver uma segunda lição desse texto, e a segunda lição nos fala de uma solidão perturbadora. Solidão perturbadora. Você percebe que todo o relato do texto nos descreve algumas coisas importantíssimas. O Senhor Jesus Cristo, no Getsêmani, sofreu sozinho. Esse é um ponto fundamental. Muitas coisas Jesus Cristo disse para a multidão. Algumas coisas ele disse só para os 12. Por exemplo, foi só para os 12 que ele falou que ele seria traído por um dos seus discípulos. Ele não disse isso para a multidão. Agora ele vai para o Getsêmani, não tem mais 12, só tem 11. Judas já mergulhou nas sombras da traição e já está no outro lado, do outro lado. Quando ele chega no Getsêmani, ele deixa 8 discípulos para trás e avança para o meio do jardim apenas com 3. E apenas para esses 3 é que ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ele não disse isso para os demais. Mas na hora em que ele prostra com o rosto em terra, e diz o evangelista Lucas que ele começa a suar sangue, ele está absolutamente sozinho, totalmente sozinho. Muitas coisas, irmãos, nós vamos poder partilhar com todo mundo. Algumas coisas nós vamos partilhar com alguns. Outras coisas mais íntimas nós vamos partilhar apenas com pessoas íntimas, mas quando nós chegarmos no vale mais profundo da dor, certamente, nesta hora, nós estaremos absolutamente sozinhos. Foi isso que aconteceu com Jesus. O apóstolo Paulo experimentou, em proporção obviamente distinta, esta mesma situação. Quando ele estava preso em Roma, não na sua primeira prisão, onde estava numa casa, mas na sua segunda prisão, onde ele estava numa masmorra romana. E se você já leu, ou se você já viu algum filme sobre o que eram as prisões romanas, você se lembra que eram prisões escuras, úmidas, insalubres, de onde, via de regra, se as pessoas passassem lá por um tempo maior, saíam de lá leprosas. O apóstolo Paulo, então, vai escrever na sua segunda carta a Timóteo o seguinte. Ele vai dizer o seguinte: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Todos me abandonaram. Muitas vezes, nós não somos diferentes nem melhores do que o nosso Senhor. Se Ele passou pela solidão,
nós haveremos de, num momento ou noutro da vida, também passar pelo vale da solidão. Os mesmos discípulos que juraram, juntamente com Pedro, todos eles, unanimemente, nunca te abandonaremos. Juraram, inclusive, disposição para o martírio, agora não conseguem ficar com os olhos abertos, com os olhos pesados de sono, e quando a luta chegou, todos fugiram, e Jesus ficou só. Mas preste atenção numa coisa, foi exatamente no momento que Jesus estava absolutamente só, prostrado sobre o seu joelho, com o rosto em terra, suando sangue, foi que ele conquistou a mais retumbante e consagradora vitória. Foi exatamente aí que ele tomou a decisão resoluta de se levantar e enfrentar o inimigo e ir para a cruz como um rei caminha para a coroação. Se é na solidão que você enfrenta a batalha mais árdua e difícil, também é na solidão que você experimenta a vitória mais consagradora. Foi isso que aconteceu com Jesus. Terceira lição do texto. A oração triunfadora. Se você notar, 3 vezes Marcos fala que Jesus se retirou sozinho para orar. A primeira feita foi lá na cidade de Cafarnaum, quando a multidão o acossava, buscando milagres. E diz a Bíblia que Jesus saiu alta madrugada e foi para um lugar deserto, onde orou. E Pedro, buscando a Jesus, porque a multidão pressionava, querendo ver a Jesus, querendo os milagres de Jesus, e Pedro vai buscar Jesus, encontra Jesus, mestre, a multidão te procura, tu estás com ministério altamente popular. E Jesus disse, importa pregar a palavra de Deus, foi para isso que eu vim. E Jesus dá mais importância à oração do que à popularidade. A segunda feita que Jesus saiu para orar sozinho, foi antes daquela tempestade no mar, porque Jesus estava pondo em teste os seus discípulos. Diz que depois que ele despediu as multidões, ele subiu para o monte para orar sozinho. Sozinho. E foi lá naquele monte que ele os viu em aflição, foi lá naquele monte que ele intercedeu por eles, e daquele monte ele saiu para socorrê-los. Mas a terceira vez que Marcos nos fala que Jesus está orando sozinho, é nesse texto. E é aqui que ele vai ter a sua alma aflita e angustiada. E eu quero então olhar com você para esse texto e ver algumas coisas importantes aqui. Jesus orou aqui humildemente, agonicamente, perseverantemente, triunfantemente. Se você perceber, Jesus, embora sofrendo pavor e angústia, ele está no controle da situação. É ele quem está vigiando os seus discípulos. Ele quem está orientando os seus discípulos. E é ele quem ora, e é ele quem persevera, e é ele que é fortalecido. É ele que é preservado. E você não percebe, você não nota aqui, que Jesus está pedindo que os discípulos orem por ele. Você não vê isso Jesus pedindo. Ele não está pedindo, orem por mim. Ele está pedindo esses 3 que sejam testemunhas da sua agonia. E ele diz, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Os discípulos deviam orar por eles. Jesus está percebendo que esta batalha não tinha apenas a ver com ele, tinha a ver também com seus discípulos. E porque não oraram, porque não vigiaram, fracassaram. Porque não oraram, porque não vigiaram, fugiram. Porque não oraram, porque não vigiaram, negaram o seu Senhor. Jesus está nos ensinando uma lição muito bonita aqui. Que na hora que a dor se torna mais aguda, nós precisamos nos voltar para o Pai, para Deus. Na hora da dor mais lancinante, é hora de você soltar um gemido da sua alma em forma de oração. Tiago, irmão de Jesus, disse, está alguém sofrendo? Faça oração. Às vezes nós, na hora da angústia, buscamos outros meios, outros recursos, e deixamos de receber esta fonte consoladora da oração, na hora da angústia. Eu chamo a sua atenção, então, para alguns pontos aqui da oração de Jesus. Em primeiro lugar, a posição com que Jesus orou. Ele se prostrou, com o rosto em terra. Você já pensou isso? O Senhor do universo, Criador dos céus e da terra, aquele que teve comunhão e intimidade com o Pai no trono, adorado pelos anjos, reverenciado pelos querubins,
que tem a história nas suas mãos, que tem a igreja nas suas mãos, que criou as estrelas, os mares, que dirige o rumo da história das nações, da sua vida. Você já pensou em quanto ele se esvaziou, no quanto ele se humilhou, assumindo a forma de homem, assumindo a forma de servo? A Bíblia diz que ele então se dispõe não apenas a orar, mas orar com o rosto no chão, orar suando sangue, orar de joelhos prostrado, angustiado, com forte clamor e lágrimas. Se ele, o Filho de Deus, fez isso, quanto mais você e eu precisamos fazer. O que é magnífico é que a grande conquista que Jesus Cristo teve para enfrentar o inimigo e disposição de fazê-lo foi quando ele estava de joelhos. Ele ganhou esta batalha de joelhos e se levantou. A batalha ele ganhou de joelhos, mas ele enfrenta o inimigo de pé. Você vai ver que o relato de João é um relato bem diferenciado dos evangelhos sinóticos. João apresenta o Getsêmani exatamente nessa disposição de Jesus Cristo de se levantar e ir ao encontro da turba que vem prendê-lo. E ele toma a iniciativa: a quem buscais? E eles responderam: a Jesus o Nazareno. Pois sou eu. Diz a Bíblia que os seus inimigos caíam de bruço. Ele não foge, ele não tenta escapar, ele não tenta se defender, ele sai em defesa dos seus. Então deixai a estes irem, seus discípulos. Mas ele vence o inimigo, porque primeiro ganhou esta batalha em oração, de joelhos. Segunda coisa, a atitude com que Jesus orou. Eu destaco 3 coisas aqui. Primeiro, a submissão de Jesus. Notem vocês como é que foi a oração de Jesus. Versículo 36, e dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Em Lucas, está escrito assim: contudo não seja, pois se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. Esta é a alma, a essência, o eixo da oração. A oração não é buscar fazer a sua vontade prevalecer no céu. Oração é buscar fazer a vontade de Deus na terra. Você não ora para fazer Deus mudar de ideia. Você ora para que a vontade de Deus se estabeleça na sua vida. Note que Jesus suou sangue não para fugir da vontade de Deus, não para mudar a vontade de Deus. Ele suou sangue para fazer a vontade de Deus. Eu fico impressionado com algumas ênfases que são dadas nos dias de hoje. Se você notar alguns programas do televangelista hoje mais presente na televisão brasileira, R.R. Soares, ele diz assim, que você não deve orar se Deus quiser. Porque se você fizer essa oração, se Deus quiser, você está revelando falta de fé. Então ele diz, você deve orar, Deus quer, então você ora. Mas isso não é o que a Bíblia nos ensina. Isso não é o que a Escritura estabelece. O próprio Filho de Deus, o Senhor absoluto dos céus e da terra, ora exatamente nessa vertente: não seja feita a minha vontade, mas a tua. A vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável, ela é a melhor. E vocês percebam que foi exatamente quando o primeiro Adão disse: seja feita a minha vontade, não a tua, é que transformou o jardim num deserto e jogou a raça humana no pecado e na queda. Mas o segundo Adão muda, seja feita a tua vontade, não a minha, e transformou aquela situação dramática em porta da esperança para a humanidade. Segunda coisa, segunda ênfase, o segundo foco da oração de Jesus foi a sua persistência. Você nota que Jesus orou a primeira vez, volta aos discípulos. Ora a segunda vez, volta aos discípulos. Ora a terceira vez, volta aos discípulos. E você vai perceber, no versículo 39, retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Algumas pessoas dizem que a gente não pode orar sobre um assunto repetidamente, porque está dando a impressão que Deus não ouviu. Isso não é bíblico.
Você pode fazer a mesma oração, repetir a mesma oração, sempre, quantas vezes quiser e puder. Jesus fez isso. Obviamente ele não fez uma oração mecânica. Ele tinha uma causa. E esta causa ele a apresentou diante do Pai. Ele estava focado no seu pedido. Mas ele estava focado noutra coisa. O prevalecimento da vontade de Deus. Você não impõe a sua vontade a Deus. Você acolhe a vontade de Deus. E ele ora com perseverança, com insistência, 3 vezes. Mas se você perceber, há um outro dado interessantíssimo em Lucas. Porque Marcos nos informa que ele orou 3 vezes, repetidamente as mesmas coisas. Só Lucas vai nos informar, no capítulo 22, 44, que na 3ª vez ele orou mais intensamente. Não apenas repete, mas tem mais intensidade. E é exatamente quando tem mais intensidade que ele começa a suar sangue. 3º lugar, 3ª ênfase. Jesus ora buscando a vontade do Pai com submissão, ele ora com persistência. Em 3º lugar, ele ora com agonia. Com agonia. Você se lembra lá do que a Bíblia fala da intercessão do Espírito Santo em nosso favor? Mas o Espírito Santo semelhantemente intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Pois bem, Jesus Cristo está orando aqui de uma maneira agônica. Diz Hebreus 5,7 que foi com forte clamor e lágrimas. E acontece aqui um fenômeno raramente acontecido, de uma agonia mental tão forte, que ele começa a suar sangue. É um fenômeno que acontece, onde os vasos se rompem, por causa da profunda agonia mental em que a pessoa se encontra. Uma comoção mental violentíssima. Pensem vocês no drama, na tensão que o Filho de Deus estava vivenciando ali naquele jardim do Getsêmani. O destino da humanidade estava em jogo. O projeto eterno de Deus estava na mesa. E ele está orando para que exatamente este plano eterno não fosse frustrado. Diz: Pai, seja feita a tua vontade. E da 3ª feita, ele se levanta tranquilo, seguro, sereno, cheio de paz, sem angústia, sem medo, sem pavor, para exatamente cumprir a agenda de Deus. Mas notem vocês, em 3º lugar, 3ª ênfase da oração de Jesus, é a intimidade na oração. Olha aí no versículo 36 como é que ele se dirige na oração. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Esta palavra Abba vem do aramaico, que significa pai, meu pai ou papai. Era uma terminologia usada para descrever intimidade, familiaridade, comunhão, confiança, proximidade. Ou seja, ele não está se dirigindo a Deus, ao Pai, como a alguém distante ou indiferente, à sua causa, à sua dor, mas ele está se dirigindo a alguém próximo, íntimo. Eu gosto da expressão de William Barclay sobre isso. Ele diz que se podemos chamar a Deus de Pai, então tudo se torna suportável. Se nós podemos chamar Deus de Pai, então tudo se torna suportável, porque o Pai jamais acionará despropositadamente a sua mão para nos ferir e provocar lágrimas em nós, sem um projeto, sem um propósito maior. Se você perceber, nunca essa expressão Abba, Pai, foi usada pelo judaísmo, nunca. Não há nenhum registro na literatura de que no judaísmo tenha se usado essa expressão Abba, Pai. Ao mesmo tempo que o Senhor Jesus demonstra profunda reverência a Deus, ele tem intimidade com Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês que me preocupa hoje em relação à oração. É muito comum você ler e ouvir e ver pessoas descrevendo a intimidade com Deus verbal, sem ter nenhuma intimidade real com Deus. Se vocês se lembram, nós tivemos recentemente uma palestra aqui, onde a pessoa focou a questão até de algumas músicas hoje, que
colocam uma certa intimidade tal com Deus, de deitar no colo, dá a impressão até que Jesus é amante, namorado. Parece que a relação é muito mais assim de romantismo. Dando a impressão que Deus é tão íntimo, tão próximo. Mas quando você vai perceber, muitas vezes essas pessoas não têm esta intimidade, esta comunhão tão profunda com Deus, a não ser na expressão verbal. Por outro lado, você encontra na Bíblia, aquelas pessoas que mais intimidade com Deus tiveram, se referem a Deus, Deus grande e temível. Deus grande e temível. Pessoas que conheciam a intimidade de Deus. Mas veja você que Jesus Cristo agora junta as duas coisas. Ao mesmo tempo em que ele tem consciência da grandeza, da soberania, da majestade do Pai, de que a vontade do Pai precisa ser feita, ao mesmo tempo ele se dirige ao Pai dentro de uma intimidade também verbal e relacional. Abba, Pai, tudo te é possível. Ele diz, Deus é soberano, tudo é possível a Deus, mas Ele é meu Pai, Ele é o meu Pai, Ele é o Deus com quem eu tenho intimidade. Esses dois lados da oração são fundamentais. Você tem intimidade com Deus, mas saber que Ele é soberano e que a vontade dEle precisa prevalecer. Em último lugar, na oração, você vai notar o triunfo da oração. Quando Jesus chega para os discípulos e disse assim no verso 41. Basta, chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores, levantai-vos, vamos. Vocês acham que Jesus levantou-se angustiado, com medo, desesperado, aflito, com a alma angustiada até a morte? Não, absolutamente não. Leia o relato de João e vocês vão ver como Jesus se levanta, fortalecido, encorajado, determinado a enfrentar não apenas os seus inimigos físicos, os soldados, a turba, a multidão, o beijo traidor de Judas, mas ele levanta-se pronto, disposto, determinado a enfrentar a cruz. Que coisa fenomenal, queridos irmãos. Ele se levanta pronto. Sabe, foi isso que Jesus disse para os seus discípulos: orai e vigiai para que não entreis em tentação. A carne na verdade é fraca, mas o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, você quer ser preparado para as lutas, você quer enfrentar as lutas, você quer vencer nas lutas, então vigie, ore, ore e vigie. Os discípulos não oraram e não vigiaram. Prometeram o que não cumpriram. Prometeram o que não cumpriram. E diz a Bíblia que a queda do principal, que disse que ainda que todos abandonassem, ele abandonaria jamais, foi quem cai mais vergonhosamente. E diz a Bíblia que ele começa a descer os degraus da sua queda, primeiro, na sua autojustiça. Ainda que todos te deixem, eu jamais. Estou pronto a ir contigo até a morte. Diz a Bíblia que depois ele cai mais um degrau, quando ele se entrega ao sono. Depois ele cai mais um degrau, quando ele tenta lutar com armas carnais, pegando a espada e tosando a orelha de Malco. Diz a Bíblia que ele cai mais um degrau, quando ele foge. Diz a Bíblia que ele cai no último degrau, quando ele nega, porque não orou, nem vigiou. Antes de sentenciar Pedro, precisamos investigar o nosso próprio coração, se nós estamos orando e vigiando. Nós não somos melhor do que Pedro. E eu termino, irmãos, o último ponto, bem breve, com 3 pontos que eu quero destacar. É a consolação restauradora. É só Lucas que vai nos dizer, no capítulo 22, 43, que enquanto o Senhor Jesus orava, veio um anjo do céu e lhe confortava. O jardim do Getsêmani. Lugar de tristeza, lugar de solidão, lugar de oração, mas também lugar de consolo. Que coisa boa é saber isso. Se a gente ficar só nos 3 primeiros aspectos, a gente poderia entregar nossa alma a uma certa angústia. Mas o mesmo Jesus que se angustiou no Getsêmani foi o Jesus que foi consolado no Getsêmani. E eu creio que ele foi consolado por 3 fontes. Primeiro, foi consolado pela comunhão com o Pai. No momento que alguém pode chegar na hora mais aguda da vida, dizer: Abba, Pai, meu Pai, Tu podes todas as coisas. Se possível, passe de mim este cálice, Senhor. Mas se não, seja feita a Tua vontade.
No momento que você tem consciência de que a vontade de Deus é estabelecida na sua vida, você é fortalecido. Oração é mais do que apresentar pedidos a Deus. Oração é ter intimidade com Deus. A maior necessidade da oração não é de coisas, é de Deus. A nossa maior necessidade não é de alcançar determinadas coisas, é de alcançar intimidade com Deus. Aí você é consolado. Segundo consolo, vem do anjo de Deus. Eu fico pensando, irmãos, que se o Senhor Jesus foi consolado por um anjo, os anjos tiveram uma importância muito grande no ministério de Jesus, no seu nascimento, na sua tentação, no seu ministério, aqui na hora da prova no Getsêmani, depois na sua ressurreição, depois na sua ascensão, e há de ter uma importância fundamental na sua segunda vinda. A Bíblia nos diz a mesma coisa, que os anjos são espíritos ministradores em favor dos que herdam a salvação. Pode ter certeza disso. Os anjos de Deus trabalham em nosso favor. Às vezes nós não os vemos, ou às vezes nós os vemos no rosto de alguém, ou vocês duvidam disso? Quando o anjo foi na casa de Abraão, não foi com cara de anjo, foi com cara de gente. Algumas pessoas no Velho Testamento viram os anjos com cara de gente. Hebreus diz, e nós podemos usar figuradamente, que aqueles que têm o dom da hospitalidade, naquela época a hospitalidade era diferente de hoje, porque hoje a gente hospeda na nossa casa gente amiga, gente conhecida, né? Gente que já sabe o endereço dela, o CPF dela e tem a ficha cadastral dela. Naquela época, a pessoa que tinha o dom da hospitalidade é porque as pessoas viajavam, os evangelistas, ou os missionários, ou os obreiros, percorriam, e recebia gente que eu nunca tinha visto mesmo. Era aquela hospitalidade da confiança. E muitos, sem saber, diz Hebreus, hospedaram anjos. Deus pode nos consolar através de pessoas, e Deus pode nos consolar através de uma manifestação sobrenatural, pela presença dEle e pelos instrumentos dEle. Mas em último lugar, eu penso que Deus nos consola pela firmeza do propósito. Firmeza do propósito. Jesus Cristo orou por uma causa. Fazer a vontade do Pai, fazer a vontade de Deus, e a vontade de Deus era que Ele desse a sua vida pelos pecadores, por você e por mim, pelos seus eleitos, pelos seus escolhidos, pela sua igreja, pela sua noiva. E para isso Ele veio, e por esta causa Ele lutou e suou sangue, por esta causa Ele morreu. Esta determinação deu ao Senhor Jesus força, coragem. E quando Ele se levantou dos seus joelhos, Ele disse para os seus discípulos: basta, basta, chegou a hora, levantai-vos, vamos para onde? Vamos fugir? Vamos correr? Vamos buscar um lugar seguro para nós? Não, vamos enfrentar o inimigo, vamos encará-lo. É a hora do confronto, é a hora da batalha, e eu estou pronto para isso, eu vim. Louvado seja Deus que Jesus não recuou 1 centímetro. 1 centímetro. Ele foi fortalecido pela oração. E eu espero, irmãos, de que esse texto nos ajude. É claro que nós não podemos imitar o Senhor Jesus nesse aspecto, porque o sofrimento de Jesus foi único. 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 Ninguém sofre vicariamente como Jesus sofreu. Mas os princípios e as lições desse texto podem nos ajudar. Podem nos ajudar. E eu espero em Deus que essas lições nos encorajem nesta noite. Amém.